Salve meninos, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Lianos falando aqui. Nós vamos dar sequência ao assunto aceleração, né, com suas vertentes, né, que eu expliquei na aula passada. Aceleração média, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, ok? Embora na aula passada tenha falado também sobre diferenças, né, de espaço percorrido ou distância percorrida, deslocamento escalar, né? Eu falei sobre velocidade média vetorial, velocidade média, velocidade escalar média, né? Embora eu tenha falado sobre esses conceitos que quando eu expliquei sobre lá na primeira aula de introdução à mecânica, eu achei que ficou muito vago, né? Então eu expliquei na aula passada sobre esses conceitos de deslocamento, espaço e velocidade. Só que os exercícios vão ser somente sobre aceleração, senão vai ficar super longa a aula. Tranquilo? Então, sem mais delongas, nós vamos usar o exercício 1. Eu vou ler aqui. Um automóvel está com velocidade de 72 km por hora quando é freado, mantendo-se em movimento retilíneo com aceleração constante até parar depois de 10 segundos do início da frenagem. Determine a aceleração média do carro. Vamos enumerar os dados aí do exercício. Primeiro, ele está falando que ele estava com velocidade de 72 km por hora. Então, significa que ele está com a velocidade quando sofre uma frenagem, né? Então, significa que minha velocidade inicial é de 72 km por hora. Ok? Ele tem movimento retilíneo com aceleração constante até parar. Então, significa que minha velocidade final é zero, porque ele parou, né? Se ele parou, não tem mais velocidade. Ok? E depois de 10 segundos, então significa que o meu tempo inicial, os intervalos entre o intervalo entre o tempo final e o tempo inicial, né, do fenômeno estudado, então meu intervalo de tempo é de 10 segundos. É que saber a aceleração média do carro. Antes de eu sair fazendo conta igual maluco, né? Tem um detalhe que vocês têm que se atentar, que eu tenho a unidade de velocidade em km por hora e eu tenho a unidade de tempo em segundos. Tá? Quando tem... Aqui eu tenho uma grandeza com unidade de tempo em horas e outra em segundos. Então eu tenho duas unidades de tempo diferentes no mesmo problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter. Eu não posso misturar horas com segundos. Tá? Então o que eu faço? Eu poderia perfeitamente converter os segundos em horas, mas eu acho mais fácil converter km por hora por metro por segundo. Aqui a gente não pode esquecer que 1 metro por segundo é equivalente a 3,6 km por hora. Isso eu expliquei na aula de velocidade. Né? Então, quando eu quero transformar metro por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Quando eu quero fazer o contrário, km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, no nosso caso, no nosso exercício, eu vou dividir a velocidade de km por hora por 3,6 para obter a velocidade em metros por segundo. E 72 dividido por 3,6 é igual a 20. 20 metros por segundo. Agora tá ok. Velocidade está em metros por segundo e velocidade de tempo está em segundos. Por quê, gente? A gente não pode esquecer que na física, quando a gente vai fazer contas, né, para determinar resultados, não é somente os números que entram na conta, as unidades também entram. Então, se eu faço a conta aqui com km por hora, vai dar alguma coisa km por hora por segundo. Não tem sentido. Beleza? Então, eu tenho que converter, eu tenho que deixar as duas unidades de tempo iguais. Bem, já fazendo essa conversão, agora eu uso a fórmula, que a aceleração média é igual à própria aceleração. Por quê, gente? Porque a aceleração é constante, né? E a média de uma constante é a própria constante. Então, por exemplo, se a aceleração fosse de 10 metros por segundo ao quadrado, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado o tempo todo. Por quê? Porque é uma constante. Então, não tem como sair disso. Beleza? Então, a aceleração, nesse caso aqui, é ΔV dividido por ΔT. Só isso. Agora, é só substituir. Então, minha aceleração média é igual ΔV. Pessoal, quando eu tenho delta aqui,
o delta na física, da matemática, quem for fazer faculdade de engenharia aí no cálculo, né, cálculo diferencial integral, delta significa variação de grandeza. Se é variação, é a grandeza final menos a grandeza inicial. Como eu estou tratando de velocidade, então é velocidade final menos velocidade inicial. Tá bom? Dividido por ΔT, que seria tempo final menos tempo inicial, mas eu sei já que o meu ΔT vale 10 segundos, então não preciso fazer isso. Beleza? Então, substituindo, a minha aceleração média é igual a velocidade final, vale quanto? Zero, ele parou, né? Menos velocidade inicial, ele começou com 20 metros por segundo, dividido por 10 segundos. Então, minha aceleração média é igual a menos 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 dá 2. Menos com mais dá menos. Então, minha aceleração média é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Pô, professor, mas a aceleração pode ser negativa? Sim, pode, porque trata-se de uma frenagem. Ok? É como se eu estivesse mantendo. Ele está andando da esquerda para a direita. Então, a gente não pode esquecer que a velocidade ela tem direção e sentido do ΔS. Então, se a minha velocidade, você está indo a favor da trajetória, ele estava a 20 metros por segundo positivo e parou, né? Então, a minha aceleração tem que ter sinal, tem que ter mesma direção, mas sentido contrário. A gente não pode esquecer, gente, que a aceleração é uma grandeza vetorial também. Então, se a velocidade está reduzindo em módulo, se está reduzindo, então significa que o meu vetor de aceleração está no sentido contrário. Beleza? Então, o resultado menos 2 metros por segundo ao quadrado faz total sentido. Próximo exercício. Vamos lá para o exercício 2. No final das provas de ciclismo, é comum que os atletas acelerem o máximo possível, praticando o sprint final. Considere um ciclista que tem velocidade inicial V0 e começa o sprint acelerando com A igual a 6 metros por segundo ao quadrado durante 2 segundos. Se ele atinge a velocidade final de 72 km por hora, qual que é a sua velocidade inicial? Bem, quem não manja muito de ciclismo sabe... quem não manja muito de ciclismo, vou explicar aqui rapidinho aqui. Que quando chega na reta final de uma prova de ciclismo, seja ciclismo de pista, ciclismo de pista, ciclismo de estrada, e chegam ali de chegada e dão o máximo. Tentam alcançar a maior velocidade possível para tentar galgar posições, disputar um título de uma prova, enfim, ok? Tanto que é um trecho de alto risco, né, devido ao alto índice de acidentes, né, durante esse período crítico, né, que é a chegada de uma prova de ciclismo. Então os atletas dão o máximo possível, então, ou seja, eles aceleram, né, eles tentam dar o gás máximo para poder atingir seus objetivos na prova de ciclismo, ok? Vamos enumerar os dados aqui. Ele fala que tem uma velocidade inicial V0, não fala quanto vale. Então V0 eu não conheço. A minha aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Então ele pratica essa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado no intervalo de tempo de... meu ΔT vale 2 segundos. Ok? E a minha velocidade final é de 72 km por hora. Ele quer saber quem é meu V0. Antes de eu sair fazendo contas, né? Vocês perceberam que a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. O meu tempo está em segundos. E minha velocidade final está em quilômetros por hora. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer a conversão ou da aceleração e do tempo para quilômetros e horas, para bater com as unidades da velocidade, ou eu converto a velocidade nas unidades de tempo e aceleração. Então, para ficar legal, então eu vou converter a velocidade de km por hora para metros por segundo, e conforme eu falei já no exercício anterior, né, divide por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Beleza? Agora é só fazer a conta da aceleração, né?
aceleração média, ou eu já vou colocar aceleração, né? Porque a aceleração média, a aceleração é constante, então vai ser igual à própria aceleração média, né? Então a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. Eu já posso até substituir já. A minha aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Minha velocidade final é de 20 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que eu não conheço, dividido pelo meu intervalo de tempo, que é de 2 segundos. Meu ΔT, que é meu intervalo de tempo, vale 2 segundos. Aí é matemática pura, né, gente? O 2 que está aqui dividindo, passa multiplicando. Então vai dar V0, ou melhor, 12 é igual a 20 menos V0. Beleza? O meu V0 está negativo, eu de um lado vou passar para o outro lado positivo. Então o meu V0 é igual a 20. O 12 está positivo, passa para o outro lado negativo. 20 menos 12. A minha velocidade inicial, antes do sprint, era de 8 metros por segundo. Tudo bem? 8 metros por segundo. Ah, professor, eu quero saber quanto é quilômetro. É que não, o exercício não pediu, tá? Se fosse uma questão dissertativa, pode deixar dessa forma que não tem problema nenhum, ok? Agora se pergunta, qual que é a sua velocidade inicial em quilômetros por hora, que era algo que poderia acontecer, vocês teriam que multiplicar por 3,6, né? Então, se fosse converter para quilômetros por hora, a minha velocidade inicial em quilômetros por hora seria de, eu vou fazer aqui em cima, 3,6 vezes 8, vai dar 6 vezes 8, 48, vai 4, 8 vezes 3, 24, mais 4, 28. E tem uma casa depois da vírgula. Então seria, em quilômetros por hora, seria de 28,8 quilômetros por hora. Ele começou antes dele ter dado o sprint final, que atingiu a incrível velocidade de 72 km por hora, que para o ciclismo de pista, né, ou de estrada, é totalmente viável essa velocidade. Ok? Próximo exercício. Questão 3 da Unifesp, Federal de São Paulo aí, ó. A trajetória de uma partícula representada na figura é um arco de circunferência de raio R igual a 2 metros, percorrido com a velocidade de módulo constante igual a 3 metros por segundo. O módulo da aceleração vetorial dessa partícula nesse trecho em metros por segundo é... Aí é o seguinte, galera, ele quer saber a aceleração vetorial. Aceleração vetorial. Bem, para quem acompanhou a aula passada, a aceleração vetorial ela é composta de duas partes, duas componentes, né? Eu tenho a aceleração... Vamos supor que o corpo esteja aqui, ó, passou para cá. Todo o corpo é uma trajetória circular, ele é composto de uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta, né, dirigida ao centro, que faz com que esse móvel mantenha sua trajetória circular. Se não fosse essa aceleração centrípeta, o corpo ele sai pela tangente, sai reto, né? Ele deixa de ter a trajetória circular e passa a ter uma trajetória retilínea. Beleza? Quem viu a aula de vetores no começo, né, do nosso curso, deve se lembrar que é o seguinte, ó. Deixa eu só corrigir aqui a aceleração centrípeta, tá? Bem, a aceleração tangencial em relação à aceleração centrípeta tem um ângulo de 90 graus. Eles são perpendiculares. Beleza? Aí para eu descobrir qual que é a minha aceleração resultante, eu teria que fazer adição vetorial, né? Eu colocaria aqui o meu vetor aceleração tangencial aqui embaixo em vermelho e ficou a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial vetorialmente falando.
eu ligo o primeiro vetor, o começo do primeiro vetor ao final do segundo. Opa, não ficou legal. Olha só para onde está indo minha aceleração resultante. Tá aqui, ó. Então, aqui seria a minha aceleração resultante. Ok? Isso vetorialmente falando, né? Que a aceleração vetorial é a composição da aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, é a resultante, né? Isso vetorialmente falando. Agora, numericamente falando, como esse triângulo aqui ele é perpendicular, esse lado aqui mede é o módulo da aceleração centrípeta e esse lado aqui é o módulo, é o valor numérico da aceleração tangencial. Nós temos um ângulo reto e o A é o lado oposto ao ângulo reto, então o A é a hipotenusa, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial são catetos, né? Pitágoras, né, gente? Aí vocês fazem a aceleração resultante ao quadrado é igual ao módulo da aceleração centrípeta ao quadrado mais o módulo da aceleração tangencial ao quadrado. Beleza? Só que aí nós temos uma informação importante. Que a velocidade, ela possui módulo constante. O módulo da velocidade é constante. E quem acompanhou a aula passada, eu expliquei que a componente da aceleração resultante, que é responsável pela variação do módulo da velocidade, é a aceleração tangencial. Se eu não tenho variação de velocidade, vou escrever aqui embaixo, ó, que a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT, que é a aceleração tangencial. Se eu não tenho variação de velocidade, vale zero, então significa que minha aceleração tangencial também vale zero. Ok? Então, apagando aqui. Não está me ajudando. Vamos lá. Então, a minha aceleração tangencial, ela não existe. Tá? Pessoal, os casos que nós vamos estudar aqui na física do cursinho, tá? Nós não vamos ver, vai ser muito difícil a gente fazer exercícios com movimento circular com aceleração tangencial diferente de zero. A gente vai ver normalmente aceleração tangencial igual a zero, que é um caso de movimento circular uniforme, que vai ser daqui a 3 assuntos mais ou menos. Beleza? Que a gente vai ver movimento retilíneo uniforme, retilíneo uniformemente variado, depois vem movimento circular uniforme. Nós vamos ver isso daqui a umas 3 aulas. Quando a aceleração é diferente de zero, a aceleração tangencial é o movimento circular uniformemente variado. Isso a gente não vê em física do ensino médio, tá? Então, só para vocês saberem que existe, ok? Então, aí ficou a aceleração ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado, né? Passo o quadrado como raiz quadrada, né? E vira que a aceleração é a própria aceleração centrípeta. Tudo bem? E a aceleração centrípeta, nós vimos que é V ao quadrado dividido por R. Pessoal, eu vou lançar um card que vai estar em qualquer lugar da tela aí, com um vídeo extra a respeito da demonstração por que a aceleração centrípeta é dado por V ao quadrado sobre R. Eu vou lançar um card, ele deve ter aparecido já em algum canto da tela, e vai ter um vídeo extra sobre a demonstração dessa fórmula, ok? Eu não fiz na aula, por quê? Porque vai demorar um pouco mais, e é uma demonstração que exige conhecimento de geometria. Beleza? Prosseguindo. Então, se minha aceleração é a própria aceleração centrípeta igual a V ao quadrado sobre R, e eu tenho V, V vale quanto? 3 metros por segundo, e o meu raio vale 2 metros. É só substituir na fórmula. Então, minha aceleração é igual a V ao quadrado é 3 ao quadrado, dividido por 2. Então, minha aceleração é igual a 9 dividido por 2. A minha aceleração é igual a 4,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, gente? Então, eu calculei a minha aceleração, nesse caso, como a própria aceleração centrípeta. Por quê? Porque a minha aceleração tangencial é zero. Tá? Esse vetor V aqui, ó, ele não varia o comprimento, o módulo, a intensidade. Ele varia apenas a direção e sentido, né? Porque se nesse
ponto aqui, o vetor, velocidade tá nessa direção aqui, ó, vamos dizer assim, para a direita e para cima, nesse ponto aqui, onde eu desenhei os vetores de aceleração, meu vetor velocidade vai estar para cá, ó. Vou chamar de V2. Tá bom? Então a gente não pode esquecer que velocidade é uma grandeza vetorial, e mesmo se o módulo da velocidade não variar, mas a direção e sentido variarem, então significa que existe aceleração. Quem que é o responsável pela variação do módulo? Aceleração tangencial. Quem que é o responsável pela variação da direção e sentido? Aceleração centrípeta. Tá? Lembrando que em movimento retilíneo não existe aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta vale 0. Tudo bem? Próximo exercício. Vamos lá. Exercício 4 da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, lógico, né? E é um exercício cara de Enem, isso daqui, ó. Um cientista, estudando a aceleração média de 3 diferentes carros, obteve os seguintes resultados. O primeiro resultado é que o carro A variou a velocidade de V para 2V em um intervalo de tempo igual a T. Então, vou escrever bem devagar aqui, ó. Então, situação A, carro A. Carro A. Então, ele variou a velocidade de V, ele começou com V e terminou com 2V. Então, a minha velocidade inicial era de V, minha velocidade final dobrou, virou 2V. Ok? E o intervalo de tempo, meu ΔT, é igual a T. Beleza? Isso é o carro A. Carro B. O carro B, ele variou a sua velocidade de V para 3V em um intervalo de tempo igual a 2T. Então vamos lá. Então minha velocidade, ele começou com V, minha velocidade inicial é V, minha velocidade final 3V. Então ele triplicou a velocidade. No intervalo de tempo, meu ΔT vale 2T. Ok? Então essas são as informações a respeito do carro B. E o meu carro C, ele variou a velocidade, começou em V e terminou em 5V, ou seja, quintuplicou a velocidade no intervalo de tempo igual a 5T. Um intervalo de tempo maior, né? Esse é um tipo de um exercício literal, tá, gente? Tem conta, mas não tem os dados, né? Os números, né? Qual que é a velocidade, qual que é o tempo, mas dá para fazer conta mesmo assim. Sendo respectivamente A de A de B e A de C as acelerações as acelerações médias, tá? Dos carros A, B e C, pode-se afirmar que aí tem as alternativas, você vai fazer a comparação entre as três acelerações. Ok? Para eu determinar a aceleração de cada móvel, eu vou ter que usar a fórmula, né? Que é a aceleração média. Como a aceleração é constante, gente, a aceleração média é a própria aceleração. É igual a ΔV dividido por ΔT. Ok? Você vai fazer essa conta para cada carro. Beleza? Então, minha aceleração de A é igual a ΔV de A dividido por ΔT de A. Pessoal, meu ΔV de A, ele saiu de V, de 2V, desculpa, ele saiu de V e foi para 2V. Então, minha velocidade final vale 2V, minha velocidade inicial vale V. E o meu ΔT vale T. Então, minha aceleração de A é igual a 2V menos V é igual a 2x menos x, né, gente? 2x menos x não dá x? Então, 2V menos V vai dar V. E o meu T, V dividido por T. Então, essa é a minha aceleração de A. Beleza? Deixa ele quieto aí e vamos fazer a aceleração de B. A aceleração de B é igual a ΔV de B dividido por ΔT de B. Ok? Então, minha aceleração de B é igual ΔV de B
ele tem velocidade final que vale quanto? 3v. Menos velocidade inicial, v. Quanto vale meu ΔT? Meu intervalo de tempo que durou essa variação de velocidade? 2t. Então aqui vai dar 3v menos v, 2v. Vai dar 2v dividido por 2t. Só que 2 sobre 2 não é igual a 1. Então minha aceleração de b é igual a v dividido por t. V dividido por t. Que é igual à aceleração de A. Então, está falando que a aceleração de A é igual à aceleração de B. Então, os itens A e E, A, D e E já estão no esquema já. Descarta as alternativas B e C, que estão falando que o item B, a alternativa B fala que A é maior que B, e a alternativa C fala que A é menor do que B. Então, essas duas alternativas você já descarta. Então, eu já sei que A é igual a B. A aceleração de A é igual a aceleração de B. Agora, vamos à aceleração do carro C. A aceleração de C é igual a velocidade final, que vale 5v, menos velocidade inicial, que vale v. Dividido pelo intervalo de tempo. Durou 5t. 5v menos v vai dar 4v dividido por 5t. Pessoal, 4 sobre 5, 4 quintos é igual a 0,8 vezes v sobre t. Só que v sobre t não é igual a aceleração de B, que não é igual a aceleração de A. Então, eu estou falando que a aceleração de C vale 80% da aceleração de B ou 80% da aceleração de A. Ok? Então, a aceleração de C ela é menor do que a aceleração de B, que é menor que a aceleração de B e de A. Então qual que é a alternativa que fala que a aceleração de A é igual a de B, que é menor que a de C? É a alternativa... Ou melhor, desculpa. Na verdade, C é menor do que B, então B é maior do que C. Então é a alternativa D. Porque as acelerações de A e B são maiores do que a aceleração de C, né? Que C equivale a 80% da aceleração de A, que é igual à aceleração de B. Tudo bem? Último exercício. Exercício 5. Uma pedra é solta nas extremidades do solo terrestre. Se o ar não se opusesse ao movimento, ela teria aceleração escalar constante e sua velocidade escalar instantânea variaria com o tempo, conforme mostra essa tabela aqui. Ó. Então tem os dados aí, a velocidade a cada instante, né? E tem as seguintes perguntas aí. Item A. Esse movimento é acelerado, retardado ou uniforme? Bem, essa pergunta aqui ela é referente aos sinais da velocidade e da aceleração. Ok? Então, em primeiro lugar, a gente vai analisar primeiro os sinais da velocidade nesse movimento. Pode perceber que durante todo o movimento, a minha velocidade ela se mantém positiva em todos os instantes. Todos. Tá? E ele fala aqui que a aceleração é constante. Que a aceleração é constante. Tá? Então, eu posso pegar um instante qualquer, eu pego um intervalo qualquer, pego a aceleração, tiro o sinal da aceleração e determino e respondo a pergunta A. Né? Então, vamos supor, eu quero entre 0 e 1 segundo. Então, ele mudou de 0 para 9,8 em 1 segundo. Né? E a minha aceleração não é ΔV dividido por ΔT? Né? Que eu coloquei só o A aqui, eu não coloquei o AM, né, que é a aceleração média. Por quê? Porque a aceleração é constante, então a aceleração ela é igual à aceleração média, tá? Por isso que eu não coloquei, galera. Se eu quisesse colocar aqui, poderia, tá? Não estaria errado. Tá bom? Logo, a minha aceleração seria igual
a ΔV, então seria 9,8 menos 0 dividido por 1 menos 0. Né? Então vai ser 9,8 dividido por 1, a minha aceleração é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho velocidade positiva sempre, né? E minha aceleração ela também vai ser sempre positiva porque ela é constante. Então os sinais da velocidade e da aceleração são iguais. Logo, eu tenho então um movimento acelerado. Significa que o valor da minha velocidade, a intensidade, o módulo, não esquecer o sinal, ele vai ser sempre aumentar. E se fosse negativo, por exemplo, fosse menos 9,8, menos 19,6 e menos 29,4. Tá? Então significa que também que minha velocidade ela está ficando cada vez mais negativa todos os tempos, todos os instantes, e minha aceleração está negativa também. Por quê? Porque o sinal ele continua negativo e o módulo que é minha intensidade, o fato do valor da velocidade ficar cada vez mais negativo não significa que o móvel está freando. Pessoal, não se esqueça, quando a velocidade é menor do que zero, significa que ele está indo contra a trajetória. Se eu adotar a minha trajetória positiva para a direita, significa que meu móvel está indo para a esquerda. E se o valor da minha velocidade está ficando cada vez mais negativo, o meu módulo está aumentando, significa que está indo cada vez mais rápido. Tá? Então, se eu tenho sinais da aceleração e da velocidade iguais, movimento acelerado. Se eu tenho sinais diferentes, aceleração positiva e velocidade negativa, ou vice-versa, movimento retardado. E não é uniforme por quê? Porque está tendo variação de velocidade. Né? A gente vai estudar com detalhes nosso próximo assunto que no movimento uniforme eu não tenho aceleração. Minha aceleração vale 0, tá? Não existe variação de velocidade. Beleza? Item B. Qual que é a aceleração escalar instantânea em qualquer instante de movimento? Gente, eu até já meio que respondi já, né? Deu um spoiler aí, né? Porque como ele fala que a aceleração é constante e ele quer saber a aceleração escalar em qualquer instante, eu pego um momento qualquer do movimento aí, eu pego, sei lá, entre 2 e 3 segundos, por exemplo, poderia ser. Então, item B eu poderia calcular como aceleração média. Na verdade, a aceleração instantânea, né? É igual a 29,4 menos 19,6 dividido por 3 menos 2. Então, minha aceleração é igual a 29,4 menos 19,6 vai ser igual a 9,8. 3 menos 2 vai dar 1, não precisa nem colocar aqui embaixo, então vai dar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Eu poderia ter usado a conta do item A? Poderia ter usado a conta do item A. Tá bom? Pessoal, a única coisa que você tem que tomar cuidado é a questão da aceleração instantânea. É naquele instante. Tá? Mas como a aceleração ela é constante, o exercício já que a aceleração ela é constante, ela não vai mudar. Então ela vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado em qualquer instante do movimento. Beleza? E o item C, ele quer saber a aceleração escalar média entre 0 e 3 segundos. Né? Então, a aceleração média é igual entre 0 e 3 segundos. Velocidade final vale 29,4. Velocidade inicial, ele sai do repouso, né? 0. Dividido por 3 menos 0. Então, minha aceleração média é igual a 29,4 dividido por 3 vai dar também 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aqui, gente, como a aceleração ela é constante, a aceleração média é igual à aceleração instantânea em qualquer instante do movimento. Tudo bem? Então, nós não vamos trabalhar com aceleração variável. Tá? A gente vai trabalhar no máximo com aceleração constante. Velocidade varia, sim, ok, porque tem aceleração. Agora, a aceleração variável, para t igual a 1 segundo, a aceleração vai ter tanto. Para t igual a 2,
não é tão comum a gente ver assim. Tá bom, meninos? Então é isso. Eu fiz 5 exercícios, assim, de fixação, beleza? Então, tão logo eu termino a parte do movimento retilíneo uniformemente variado, que é daqui a 2 assuntos, eu lanço uma segunda lista, ok? Com essa parte de aceleração também englobada. Alguns exercícios fáceis, né, para fixar. Outros eu vou caçar exercícios de vestibulares e Enem aí para vocês resolverem. Ah, professor, mas e a primeira lista não vai ter correção? Sim, terá. Ok? É que eu tive um problema na minha internet aqui. Não gravei nesse fim de semana. Eu também até evito gravar o fim de semana porque eu também quero descansar um pouco também, porque sou filho de Deus, né? Mas essa semana, embora eu tenha prometido que eu iria gravar a correção esse fim de semana, ou mandar pelo menos a resolução, né? Mas pelo menos foi bom para você, que eu dei mais um tempo para vocês fazerem, né? Porque aqui o intuito não é cobrar vocês, é cada um estuda no seu ritmo, beleza? Não é também por isso que a gente vai virar relaxo, não é isso que eu quero, isso é o que menos quero. Mas também eu levei em consideração o pessoal que não assistiu a aula presencial, né? Que eu dei até mais um tempinho para poder resolver essa primeira lista aí, tá? Eu também não quero ficar descarregando uma avalanche de informações, porque física já não é uma matéria muito, né, popular entre os alunos. Eu gosto, né? Enfim, até mesmo pela cultura nossa brasileira, tal, de não gostar muito de ciências exatas. E eu não quero tornar também a parte da física um sacrifício. Okay? Que esse é o nosso intuito aqui, essa é a minha função enquanto professor de física. Tudo bem, meninos? Então, um forte abraço, cuide-se e vamos ver se essa semana eu lanço a correção ou em forma de vídeo, né, ou em forma de por escrito, né? Beleza? Um abraço a todos, cuide-se. Até a próxima. Bye.